Texto bastante conhecido e lido. Então vamos ler. Já está aí, Mateus 5, do 1 ao 12. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. E Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Podem sentar, por favor. Então aqui Jesus, logo no começo do seu ministério, ele começou a dar alguns ensinos. Na verdade, ele já tinha arregimentado, já tinha trazido para perto alguns discípulos, não todos ainda, mas ele começou a dar alguns ensinos muito importantes. E quando eu penso nesses ensinos, eu imagino que Jesus estava trazendo gente para perto dele, né? E gente dá trabalho. Então, Jesus já tinha chamado Pedro, então ele já percebeu que precisava dar alguns ensinos. Ensinos que ajudariam no relacionamento ali entre eles, mas também um ensino sobre como, o reino de Deus, ou melhor, as pessoas que vivem no reino de Deus, elas devem se comportar e como elas devem ter o seu relacionamento para com Deus. Então, esses ensinos aqui é sobre mim, sobre você. Diga, é sobre mim hoje. É sobre o que Deus quer com a minha vida. Então, ninguém aqui fica de fora hoje. O pastor orou aqui, Deus pega a gente hoje, não foi? Então, ele não sabia o que estava pedindo. Aí agora Deus vai pegar de verdade. Então, esses ensinos de Jesus, ele quer trazer coisas que nós, como filhos de Deus, como embaixadores do reino de Deus, nós precisamos desenvolver na nossa caminhada cristã. E muitas vezes nós só lemos isso e achamos que era um ensino para os discípulos, que era um ensino para aquelas pessoas que estavam ali próximas de Jesus, que estavam na montanha ali sentadas, ouvindo o que Jesus falou. Mas esses ensinos são para mim e para você particularmente. E eles são conhecidos como bem-aventuranças, que pode também ser dito como a verdadeira felicidade. Quem está aqui quer encontrar a verdadeira felicidade? Então aqui está a receita para a verdadeira felicidade. Infelizmente, hoje no mundo, muitas pessoas estão buscando a verdadeira felicidade em várias coisas, em vários lugares. Mas a verdadeira felicidade está na forma que a gente vive, na presença de Deus. A gente pode ter muito dinheiro, muita riqueza, casa boa, uma família, um bom emprego, mas a verdadeira felicidade, a gente só vai desfrutar dela quando a gente estiver vivendo da forma que Deus quer que a gente viva, não da forma que a gente quer. E às vezes a gente quer encontrar a verdadeira felicidade fazendo o que eu quero. Vendo as coisas como eu quero que elas aconteçam. Mas não tem nada a ver com isso. Já desconstrua aí. Se você quer a verdadeira felicidade, você precisa viver como Deus quer que você viva. Então, já de cara, nós vamos abrir mão disso. Então, vamos lá. Aqui tem uma lista de bem-aventurados as pessoas que praticam essas coisas. Então, a primeira coisa que ele diz é
o pobre em espírito, ou o que é humilde de espírito. Então vamos lá, ele diz que as pessoas que são humildes de espírito, ou pobre de espírito, o reino de Deus é delas. Olha, isso já é muito bom. Você pode não ter nada aqui, mas se você é pobre de espírito, o reino de Deus é seu. E você não fez, não lutou, não fez nada para merecer. Jesus fez isso para lhe dar. Então, por isso que é por meio dele. Então, vamos lá. O que é os espiritualmente pobres? Pobreza a gente já sabe. É aquelas pessoas que não têm coisas, né? Que elas são desprovidas. Mas aqui não fala de uma pobreza humana. Ele fala de uma pobreza espiritual. Então, para a gente pensar sobre alguém pobre espiritualmente, eu queria chamar você para pensar em João Batista. João Batista, ele não tinha coisas, bens, ele vivia, a casa dele era o deserto, o pastor Rafael falou aqui. Mas como que eu identifico em João Batista a pobreza espiritual? Quando ele diz, importa que ele cresça e eu diminua. João Batista entende que ele não tinha nada para oferecer, mas que Cristo tinha tudo. Ou seja, ele não... a sua segurança não estava nele mesmo. O poder dele não estava nele mesmo. A eloquência, Jesus disse que João Batista foi um dos maiores dos profetas, ele era o maior. Mas João Batista era pobre espiritualmente. Por quê? Porque ele não considerava possuir alguma coisa. Ele sabia que ele cada vez mais tinha que se colocar em pobreza. Ele tinha que deixar de ser para que Jesus pudesse ser. Então, uma pessoa pobre, espiritualmente falando, é uma pessoa que ela não quer ser nada, ela não precisa mostrar nada para ninguém. Ela só quer mostrar Jesus. Ela só quer que Jesus seja glorificado. Então, ser humilde não significa uma fraqueza, mas sim comportar-se com bondade, com amabilidade, mostrando força, serenidade, amor próprio e autocontrole. Né? Às vezes, eu vou ser pobre espiritual, então você andar por aí todo sem não tem nada a ver. É as suas atitudes em reconhecimento que Deus é tudo e você não é nada. Mas o contrário de humilde é arrogante, é imponente, é orgulhoso, que resiste aos superiores e que ainda lhe põe defeitos. E é interessante que uma pessoa humilde, ela respeita pessoas superiores. Foi isso que João Batista fez. E ela busca aprender com todos. Ela compartilha o aprendizado que ela tem. E ela é agradecida. E esse comportamento, ela atrai, ela une as pessoas. Mas uma pessoa orgulhosa, ela separa as pessoas. Uma pessoa que é arrogante, ninguém quer estar perto dela. Então, uma pessoa que ela é pobre de coração, ela age com respeito com os outros, ela age com amor com os outros. Às vezes ela até quer matar, mas ela vai lá e ela age como Jesus. Ela não considera o seu direito, mas sim o direito do outro. Outro exemplo que eu posso trazer aqui de pobre de espírito é quando Pedro estava lá na porta formosa e o mendigo estava lá na porta pedindo uma esmola, certo? Olhando pelo natural, os dois estavam pobres, né? Porque Pedro disse, não tenho ouro nem prata, então não tinha nada para dar para o mendigo. E o mendigo estava esperando ouro e prata, estava esperando comida, estava esperando alguma coisa no natural. Mas Pedro, no natural, não tinha nada. No natural, ele era pobre. Ele diz, eu não tenho nem prata, nem ouro. Mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então, o pobre de espírito é essa pessoa que muitas vezes não pode ajudar outro com algo, com dinheiro, com uma casa, com um carro. Mas ela tem Deus dentro dela. Tem o poder de Deus dentro dela que vai promover cura, restauração, paz, alegria. Então, o pobre de espírito, ele não se sente pobre.
Por isso que eu digo, ele tem um autocontrole, ele se ama. Mesmo que alguém diga, quem é você? Eu não tenho nada. Não é um problema para ele, não tem nada. Humanamente falando. Porque o que ele tem é mais valioso do que tudo. E ele sabe disso. Então, ser pobre de espírito é ter esse entendimento que não são as coisas que eu possuo. É o que eu tenho aqui dentro. Então, para ter essa pobreza de espírito, nós precisamos deixar de colocar o valor nas coisas. Aí a gente vai aprender com Jesus a ser pobre. Jesus, ele era o dono do mundo, o criador de todas as coisas. Ele abriu mão da sua glória e se fez homem, se fez pobre. Dá para entender? Para poder dar o que ele tinha. É assim que ele quer que a gente faça. Então, o outro diz que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ou seja, quem chora, Deus vai consolar. Na nossa mente, ter um tempo de chorar é fraqueza também. Né? Uma coisa, estou ali chorando, não parece ser algo bom. Porque o choro, ela é o resultado de uma dor, de um sentimento ruim, né, de uma perda. O choro, ele é o reflexo de que algo dentro de nós não vai bem, ou a nossa volta não vai bem. Mas é interessante que lá em Isaías 61:2, né, quando fala sobre Jesus, Isaías está profetizando sobre o Messias, o servo sofredor. Ele diz que ele consolaria dos nossos olhos. Não, que Deus os enviou para consolar os que choram. Então, quando ele profetizou sobre Jesus, ele diz que uma das coisas que Jesus faria era consolar as pessoas que choram. Jesus, quando ainda estava aqui, disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Lá em Apocalipse 21:4, ele diz que ele enxugará dos olhos toda lágrima. A gente às vezes quer ter um relacionamento mais íntimo com Jesus, mas ninguém quer chorar, né? Às vezes a gente está aqui, Deus, eu quero ter mais intimidade contigo. Deus, eu quero me aproximar. Ninguém quer chorar. Gente, chorar traz proximidade com Cristo. Quem chora vai ser abraçado por Deus. Vai ser consolado por Deus. Quem chora vai estar ali nos braços, no colinho do papai e recebendo auxílio. Um exemplo disso, Maria, quando Lázaro morreu, ela estava triste, abatida, ela perdeu o seu amado irmão, e que era amigo de Jesus também. E quando Jesus viu aquela situação, ele já sabia disso, ele já sabia que tudo ia acontecer. Mas quando ele chegou lá, que ele estava lá diante da cena, as pessoas chorando, ele chorou. O Criador do universo chorou. Ele chorou com a dor de Maria. Ele se identificou com a dor daquela família. Ele se identificou com a dor daquelas pessoas. Quando eu e você choramos, Jesus chora com a gente. Porque ele se importa. Às vezes a gente pensa, eu estou chorando sozinho. Todo mundo me abandonou. E agora o que será? Jesus está ali chorando com você. Ele está sentindo a tua dor. Ele se importa. E outro exemplo é o Espírito Santo. O Espírito Santo também geme dentro de nós com gemidos inexplicáveis, intercedendo por nossas fraquezas. O pastor Bob aqui na outra semana, ele falou como o Espírito geme dentro de nós, como o Espírito chora quando a gente não sabe orar. Quando ele falou, eu me identifiquei muito com isso. Que às vezes eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar. Eu não sei realmente quando orar. E eu escuto ele gemendo e me constrange. Eu escuto ele gemendo ardentemente dentro de mim. E eu digo, nossa, o negócio deve estar bem ruim comigo mesmo. Porque até o Espírito Santo está aqui chorando. Eu escuto ele gemer mas ao mesmo tempo que me dá vontade de chorar, me dá um consolo de dizer, Deus está lutando as minhas guerras. Deus está batalhando por mim. Deus está
ouvindo as minhas dores, o Espírito Santo está levando para Deus. Ainda que eu não saiba o que dizer, ainda que eu não saiba o que fazer, algo está acontecendo no reino espiritual. Então o choro não é tão ruim, querido. O bebê, quando nasce, ele não sabe falar, ele não sabe pedir, ele não sabe dizer nada do que ele está sentindo. O que ele faz? Ué, dá um forte berro. Ele chora. Mas aquele choro, Deus sabe o que ele precisa. E a mãe já vem e dá o peito. E aí o médico vem e já olha. E ali você vai sabendo. E a cada choro do bebê, a mãe, o pai, quem estiver perto, faz alguma coisa por ele. Parece que é uma comunicação perfeita. Quem é mãe aqui e tem bebê sabe, né? O bebê chora lá, de um jeito você sabe que está com fome. Outro jeito, está com sono. E agora é um choro diferente. Acho que está com algum problema, está com alguma dor. Então, a gente sabe. Você acha que Deus não sabe o seu choro? Ele sabe. Ele detalhadamente sabe por que você está chorando, o que você precisa e o que Ele precisa fazer por você. Ele sabe. Então, chora sem medo. Chora pensando, Jesus está aqui. Chora agradecendo. Jesus, eu sei, eu estou chorando. Mas Jesus, ele expressa a sua identificação com a gente. Em Salmos 30, o salmista Davi, que muito chorou na presença de Deus, ele diz: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Ele estava perseguido com problemas na sua casa e chorou e sofreu e foi humilhado. E ele disse: eu estou chorando agora por causa disso, mas amanhã eu me alegrarei. Me alegrarei. Em Lucas, Jesus disse, Lucas 6:25, ai de vocês agora que estão rindo, pois vão chorar e se lamentar. E ele fala isso porque lá em Lucas 13, ele continua e ele diz, ele fala isso porque acontecerá que os que praticam o mal serão lançados no fogo, e quando Jesus voltar, eles estão rindo agora, mas eles vão chorar. Porque no inferno é choro e ranger de dente. Então tem muita gente que não quer chorar agora, que fica praticando as suas maldades, fazendo os outros chorar. Mas Jesus disse, é melhor você chorar agora, porque depois você vai rir. Mas os que fazem os outros chorar, que fazem o mal aos outros, esses, se não se arrependerem, vão chorar no inferno e ranger os dentes. Então Jesus, ele mostra que chorar não é tão ruim quanto parece. É sim um motivo de dor. É sim uma angústia. Mas Ele estará com a gente nos nossos momentos de angústia. O outro é que ele diz que os mansos, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, o que é ser manso? Eu vou primeiro dizer o que não é ser manso. Ser manso não é ser leso. Né? Porque as pessoas acham que a pessoa que fica lá, não tem atitude, não se manifesta, é uma pessoa mansa. Não, isso não tem nada de mansimão, isso é leseira. Mas ser manso não é ser leso, mas ser guiado pelo Espírito. Pois a mansidão é um fruto do Espírito Santo e está lá em Gálatas 5:22. Então, como eu faço, pastora? Porque se não fosse assim, os bravos estavam ferrados, né? Mas graças a Deus que é um fruto do Espírito, não é uma característica, né? Então, como que eu faço? Eu sou tão brava. Como que eu faço para ser mansa? Seja cheio do Espírito Santo. É a única forma. É a única forma. Se o Espírito Santo vier e dar a você domínio próprio, que é outro fruto do Espírito, você vai ser manso. Então, Jesus diz também, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Ele diz isso lá em Mateus 11:29. Então, Jesus é o maior exemplo de mansidão. Quando você não souber o que fazer em alguma determinada situação, lembra de Jesus. Pensa como Jesus agiria nisso. E Jesus era o quê? Bondoso, humilde, gentil, paciente e submisso
a Deus. Então, deixa Jesus reproduzir dentro de você a mansidão. Mas a mansidão também é uma qualidade de quem pertence a Deus. Se você é temente a Deus, se você recebeu a vida de Deus, é necessário que você seja manso. Que você seja tranquilo, justo, doutrinável, paciente nas horas de dificuldades e controlado pelo Espírito Santo. Então, hoje você chegou um boi brabo aqui, vai sair uma ovelhinha. Bem mansinho, assim, bem domável, né? Vai, assim, bem bondoso. Nossa, vai ser lindo. Então, promessas para os mansos. Salmo 2:8. No triunfo de Jesus, quando fala sobre o céu, tem uma parte dos salmos que fala só sobre Jesus. Aponta para Jesus. E ele diz, e Deus diz a Jesus, pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Então, Jesus, quando ele foi à cruz, ele recebeu a herança da glória eterna. Ele recebeu a terra, as nações, as vidas por sua possessão. E aí, ele recebeu autoridade. E aos mansos lhes é dado a autoridade de Cristo. Às vezes a gente quer resolver os problemas na nossa autoridade, com a nossa força, com nossas palavras. E às vezes a gente só inflama mais ainda, aumenta mais ainda o problema. Não é, Daniele? Mas há uma promessa para mim e para você, que a gente pode ser manso no meio de um turbilhão de confusão, no meio das situações infernais da vida. Porque Jesus vai nos dar a autoridade dele. A autoridade sobre as nações. Por isso não importa se a gente vai estar num juiz, num governo, como a gente cantou aqui. Nós, agindo com mansidão, nós vamos desfrutar da autoridade de Jesus nas nossas vidas. Então nós teremos essa autoridade. Salmo 22:26 diz: os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam, e o vosso coração viverá eternamente. Aqui nós seremos nutridos pelo Senhor. Nós receberemos tudo o que nós precisamos para continuar pelo Senhor. Mas nós viveremos ainda eternamente com Ele na glória, que vale mais do que tudo. Então, é os mansos que vão para a eternidade, não os orgulhosos, os bravos, os soberbos. Então, aí fica a mansidão. Agora, o próximo é: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Ou seja, Deus os deixará completamente satisfeitos. Isaías 55:1 e 2, o Senhor diz: ouve-me atentamente, como é bom, como o que é bom, e vos deleitares como finos manjares. Ou seja, o Senhor, Ele diz: por que você está comprando comida, né? Gastando dinheiro com o que não é comida. Vinde a mim, compre comida de mim. Nesse mesmo texto. E Ele diz que Ele vai nos saciar. Se a gente buscar o Senhor, se a gente comer a comida que Ele tem para dar, Ele vai nos saciar. Mateus 4 diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, a gente está falando aqui sobre fome e sede. Isso às vezes gera muita dúvida. Como que eu posso colocar isso em prática? Como é? A palavra de Deus diz em Romanos: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a mensagem mediante a palavra de Cristo. A palavra de Cristo, ela nos nutre. Ela nos alimenta. E é uma comida boa. E é uma comida verdadeira. Vamos clarear mais. A comida que nós comemos, ela edifica o nosso corpo. Ela traz nutrientes para o nosso corpo físico.
fica sem comer, o que é que acontece? A gente fica fraco. A gente fica até desnorteado, não sabe nem mais. Quando a fome bate, a gente perde até o raciocínio. A gente não sabe nem o que fazer. O que Jesus está querendo dizer é, vem comer de mim. Jesus diz que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Como Ele é o pão vivo? Agora vamos fazer como Nicodemo. Será que a gente tem que pegar Jesus? Tem que ir devagar, escuta. Oh, muchacha, foi mal. Tu já estava louca então, né? Então Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Agora, Marina, eu nem devia ter te visto. Então, aqui, Mateus, ele fala que a gente vive da palavra que sai da boca de Deus. Mas eu não estou vendo Deus. Mas eu não estou vendo Jesus. Mas eu estou vendo a Bíblia. Essa é a palavra que sai da boca de Deus. A gente é limpo pela palavra. A gente é fortalecido pela palavra. A gente é orientado pela palavra. Mas o inimigo das nossas almas não quer que a gente leia e medite nessa palavra. Ele quer que a gente morra. E muitas vezes você está dizendo para ele, sim, eu vou morrer. Porque você não medita, você não quer meditar, não quer gastar esse tempo. E aí você está desfazendo o que Jesus mandou você fazer. Ele diz que a gente precisa viver, se deleitar da palavra que sai da boca dele. Assim a nossa fé vai ser fortalecida. Assim a gente vai ter o que dar para aqueles que estão famintos em nossa volta. Mas se eu não tiver a palavra de Deus, eu vou dar o quê para as pessoas, gente? Eu vou dar Daniele. E não vai sair muita coisa boa. Né? Então, sede. A gente tem uma classe ali nas terça-feiras de teologia, que não é teologia, é um estudo bíblico. Muito bom. Gente, eu já fiz teologia na universidade. Eu não precisava estar ali. Mas eu tenho fome pela palavra de Deus. Eu tenho sede por Deus. Por isso, trabalha. Tem dia que não dá tempo nem eu comer e nem fazer comida para as pessoas em casa. Vai todo mundo se virar. Então, eu vou em casa, pego o manu e venho para a aula. E às vezes a gente está muito cansado. Mas a gente sai renovado. A gente sai fortalecido. Porque não é o vir para a aula, mas é o vir comer na mesa do Senhor. Junto com os outros ali. E isso requer um esforço. Eu sinto como se muitas pessoas na Paraíba, os nordestinos vão entender, estivesse com fastio. Sem vontade, que a outra já fez. Sem vontade de comer. Estou com fastio. É que eu não estou com vontade de comer. Então, a sensação que dá é que as pessoas elas estão com fastio de Deus. Elas não têm vontade de comer. Elas não têm vontade de aprender sobre Deus, sobre a palavra de Deus. Então, é necessário fome pela palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus, nós seremos nutridos. Mas nós precisamos ter fome. Porque a fome, ela é pessoal. Você não sente fome por mim. Você sente fome por você. Eu posso até ver pessoas com fome e até ficar com fome também. Né? O povo fica, estou com fome, daqui a pouco eu, estou com fome também. Mas a fome é pessoal. E que fome é essa? É o anseio por fazer a vontade de Deus. É pessoal. Eu posso obrigar minhas filhas a muitas coisas. Mas eu não posso obrigar elas a ter fome de Deus. É pessoal. Eu posso dizer para ela o quanto de fome eu tenho. Elas podem ouvir. E elas podem só dizer para mim, vai lá e tu come. Ou elas podem dizer, eu também estou com fome, mãe, vamos comer junto? Mas a fome, ela sempre requer uma decisão pessoal. Ninguém pode fazer isso pelo seu esposo, nem pela sua esposa, nem pela sua mulher, ou nem pelos seus filhos. Por melhor, por mais intencionado que você seja, ela é pessoal.
E Deus, Ele busca os famintos. Ele diz, feliz os famintos. Porque quem tem fome de fazer a vontade de Deus, vai fazer a vontade de Deus. Mas quem não tem fome de fazer a vontade de Deus, não vai fazer a vontade de Deus. Porque os outros querem. Você só faz a vontade de Deus, só vive a vontade de Deus quando você decidir, eu vou viver a vontade de Deus. Aí, como o pastor Rafael fala, aquele que te move, só ele pode te parar. Ninguém pode te parar. Nem a morte, nem a vida, nem a tribulação, nada. Então, se você, caro irmão, cara irmã, decidir, eu agora, a partir de hoje, vou viver para fazer a vontade de Deus, ninguém te para. E o resultado é que isso vai acontecer. Cada vez mais eu entendo e eu tenho dito, Senhor, não a minha, a tua. Foi Jesus que fez isso. Se lembra? Jesus já estava vindo fazer a vontade de Deus quando ele foi para a cruz. Quando ele sentiu o peso do que ele iria fazer. Quando Deus o abandonou por causa do meu e do seu pecado. Jesus sofreu toda a dor da morte. Mas ele disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Está difícil. Mas que seja feita a tua vontade. Então, quando alguém quer, ninguém desiste. Essa fome é um anseio por uma vida alinhada com os padrões divinos. Amós 8:11. Esse texto eu escutei até muitas pessoas falando ele esses dias. Eis que vem dias que enviarei fome sobre a terra, e não fome de pão ou de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Isso é uma profecia para os últimos dias. Então, nos últimos dias, os famintos se levantarão em busca de aprender, de conhecer o Senhor através da sua palavra. É uma profecia, vai acontecer. Então, Jesus, ele diz, eu sou o pão. Em João 6,35. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Então essa fome, essa sede, ela vai ser nutrida somente em Jesus. Mas somente quando eu buscar Ele, através de uma fé firme. É quem vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Então, é nosso papel não vir somente na igreja nos domingos, mas todos os dias, Senhor, eu quero buscar a Tua presença hoje. Me mostra um jeito de eu estar mais perto do Senhor hoje. Antes que Ele te responda, eu te vou responder. A palavra de Deus já é um jeito. Aí depois a oração, a adoração, a rendição, o contemplamento, pensar na palavra, meditar na palavra. Isso vai saciar a sua vida. Mas quando a gente tem um tempinho desocupado ou livre, a gente faz isso? Não. Geralmente a gente faz outras escolhas, né? A gente escolhe assistir, jogar, a gente escolhe olhar o que está acontecendo no mundo. Eu estou dizendo isso comigo também. A gente faz outras escolhas. Mas se eu tenho fome e sede, eu vou buscar, de alguma forma, no meu dia, fora o devocional, ter esse tempo de interação com o Espírito do Senhor. Marina, melhorei ou piorei? Mais ou menos, né? Misericórdia dos outros é o próximo. Tem misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, misericórdia, ele é um atributo divino. Deus é misericordioso. Se eu sou filho de Deus, automaticamente eu também preciso ser uma pessoa misericordiosa. Deus nos chamou para viver nessa prática. Não é porque eu quero ser misericordioso, é porque eu sou, como filho de Deus, misericordioso. É a nossa identidade em Deus. Se eu sou filho, eu sou parecido com o Pai. Então, se Ele é misericordioso, eu preciso também ser misericordiosa.
Ok? Então, misericórdia, o que é a misericórdia? Misericórdia é não dar o castigo a quem merece ser castigado. É uma pessoa errou, está pisando feio na bola, ela merece ser punida. Mas como eu sou misericordioso, eu não vou punir ela. Eu vou dar a ela a chance de melhorar. Eu vou dar a ela o amor que ela precisa. Então, como que Jesus foi misericordioso? Eu lembrei agora lá. Se lembra da mulher pega em adultério? Eu gosto muito disso para se lembrar que eu preciso ser... Como a forma que eu preciso ser misericordiosa. A Bíblia diz que essa mulher ela foi pega. Não falaram mal dela. Ela foi pega em flagrante adultério. Então, a lei dos judeus dizia que quem cometesse adultério deveria ser morto. Não era a comunidade, não era a igreja que estava dizendo, era a lei. Eles deviam ser obedientes à lei. E aí pegaram a mulher e levaram a mulher para Jesus. E Jesus vendo, já conhecia, né, a intenção ali das pessoas. A mulher veio e foi jogada lá. E todo mundo pegou uma pedra para cumprir a lei. Era certo, era correto fazer aquilo. E aí o misericordioso Jesus nos dá um grande ensino. Ele abaixa a cabeça, começa a riscar no chão e você vai perguntar para ele o que ele riscou quando você chegar na eternidade. Então vá para a eternidade para saber isso. E ele começa a riscar no chão. Dizem algumas pessoas que eram nomes de pecado. Eu já ouvi falar isso, mas não sei também se era. Então, as pessoas, ao verem, dizem as pessoas, que eram os pecados. E elas olharam e viram, se identificaram. E Jesus, simplesmente, para dar uma resposta àqueles que estavam esperando, ele disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí, a Bíblia diz que um a um foram embora, foram saindo. Isso é ser misericordioso. Aquela mulher, perante a lei, teria que ser morta. Mas Jesus não deu o castigo que ela merecia. Ele deu outra chance para ela. Ele disse: vá e não peques mais. Todos os dias, queridos, Deus ele nos dá uma nova chance. Jesus foi para a cruz para nos dar muitas e muitas e muitas novas chances. Todos os dias, quando nós erramos, nós deveríamos ser mortos. Era o que nós merecíamos. Era o nosso destino eterno. Mas Jesus foi para a cruz para dizer: vá e não peques mais. Então, todos os dias, Jesus ele faz isso com a gente. Vai e não peques mais. Mas, Jesus diz isso comigo e com você. Mas, às vezes, eu sou uma má irmã. E eu digo: a pastora Jennifer deve morrer. Ela cometeu isso. Mas Jesus disse que ela deve ir e não pecar mais. Mas eu quero ser mais do que Jesus e eu digo que ela tem que morrer. Que isso? Onde nós estamos? Sabe quem é que diz que ela tem que morrer acima, quer enfrentar a autoridade de Jesus? Satanás. É Satanás que é o acusador, não eu e você. É Satanás que está lá diante do Pai dizendo: ela merece morrer, a lei diz. E o Pai diz: mas meu filho foi lá, morreu, já morreu. Meu filho já pagou o preço por ela. Então fica quietinho, Satanás. Cala a boca, Satanás. Às vezes a gente quer fazer o papel de Satanás. Que triste, gente. Não faz o papel de Satanás, querido. Embora que a pessoa mereça, que ela deva ser punida, deixa o justo juiz julgar ela. E ele vai julgar. Mas não eu e você. Jesus disse: eu não vim trazer condenação, eu vim trazer salvação, eu vim trazer paz. E eu e você, nós queremos condenar todo mundo. Então tenha misericórdia dos outros, assim como o Pai tem misericórdia de vocês. Lucas 6:36. Deus tem misericórdia de nós. Logo, nós não temos direito de não exercer misericórdia com as pessoas à nossa volta. Porque Deus tem misericórdia. Quando você lembrar, querer ir lá e
condenar alguém, você diz, opa, mas Deus tem misericórdia de mim. Se lembra de Jesus. O próximo é limpos de coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quem quer ver Deus? Todo mundo quer ver Deus? Os limpos de coração verão a Deus. É os que têm um coração puro. Isso para mim é um chamado à santidade. Né? Salmos 24, 3 e o 4 diz: quem tem o direito de subir o monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir, limpo no pensar, que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. O Senhor Deus o abençoará, o salvará e o declarará inocente no julgamento. São assim as pessoas que adoram o Senhor, que prestam culto ao Deus de Jacó. Isso também é a personalidade, é o caráter cristão que nós devemos ter. Nós devemos ter um coração limpo, um coração puro. Então, a gente já viu aqui algumas coisas, que é as pessoas que têm um agir correto, é limpo no pensar, que não adora ídolos e não faz promessas falsas, ou que não diz que vai fazer uma coisa que não vai fazer, que mente, né? Então, essas pessoas, elas receberão salvação, elas estarão diante do Cordeiro. São pessoas que buscam pureza interior, que são sinceras com Deus e buscam fazer a vontade de Deus. Essa palavra sincera, no grego, a gente muitas vezes confunde ela. Eu vejo as pessoas dizendo, eu falo isso porque eu sou sincera. Eu digo aquilo porque eu sou sincera. Isso não tem nada a ver com sinceridade. Você pode usar outro nome, mas sinceridade não é. Sincera vem do grego sincera. Transparente. Aquilo eles confeccionavam vasos lá naquele tempo. E o vaso era original por fora. Ele não era um mascarado. Uma pessoa assim, ele era o que era. Não era um tipo para esconder alguma coisa. Ele era aquilo mesmo. Então, uma pessoa sincera é uma pessoa transparente. Ela não finge. Ela não coloca aparatos para dizer que ela é santa ou que ela é espiritual. Ela é dedicada a Deus e pronto. Ela não fica, vou erguer minhas mãos, eu vou falar em língua para mostrar quão santo, quão puro eu sou, vou andar com a Bíblia embaixo do braço. Não tem nada a ver com isso. É que Deus conhece o coração dela. As intenções dela são santas. Não são malignas. A intenção dela é glorificar a Deus. O que ela faz é porque ela faz daquele jeito, porque ela é dedicada, é consagrada ao Deus. Então é uma pureza que está ligada à intenção do coração, que está ligado ao estado interior da pessoa. É quem eu sou realmente por dentro. Então, como isso acontece? É através de um processo contínuo de afastamento do pecado. Eu entreguei a minha vida para Cristo e agora eu não vivo mais na prática do pecado. Se isso é pecado, eu não vou fazer mais. Aí é um processo. Começou minha santidade. O pastor já falou da santidade progressiva. 3, eu não lembro. Não, era não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Né? E nem ele se lembra como eu vou se lembrar. Que a santidade ela acontece num processo contínuo. Né? Então, ele começa quando eu me afasto do pecado. Através da obediência à palavra de Deus, eu vou sendo limpo. A palavra, ela me limpa. Ele vai não se incomoda, não vai se lembrar. Já se lembra? Não, era 3 coisas. Não, depois eu quero agora saber, que eu não se lembro mais. Foi tão bom que eu não se lembro. Não, eu se lembro a intenção que era, mas a palavra não. Então, a palavra, ela nos limpa. A palavra, ela não somente nos revela Deus, mas ela nos santifica. Nós somos limpos pelo lavar da palavra em nossos corações.
Então, ela vai nos limpando. A comunhão com Deus, através da oração, dos meus momentos de oração, também me une a Deus. E aí, eu vou sendo transformado no coração de Deus. Eu vou entendendo o que Deus quer para mim, o que Deus tem para a minha vida. E aí, o Espírito Santo, agindo dentro de nós, promove essa santificação. Se eu e você não fizermos isso, não adianta você chegar aqui e dizer que eu santo, que você é santo. Se você não se afastou do pecado, se você não se alimenta da palavra, se você não gasta tempo de oração a Deus, você não está sendo santificado, porque é um processo contínuo. Não é somente eu aceitei Jesus e agora eu sou santo. Não, você é justificado. Santificado você é se você entrar por esse processo. Então, para ser santo, e ele diz ser de santo porque eu sou santo, você precisa se colocar nesse lugar. Se alimentar da palavra, orar, ter um relacionamento de oração a Deus. Mas não somente se alimentar, obedecer. Porque não é só conhecer a palavra, tem que obedecer. Eita, a palavra está dizendo isso. Então, agora tem que ser desse jeito. Essa vida de obediência diária. Não é obedecer a uma coisa e a 10 não. Tem que ir progressivamente buscando obedecer a tudo que a palavra nos diz. E até Jesus voltar, nós estamos buscando. Então, Salmo 24, do 4 ao 5, diz: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor, a justiça do Deus da sua salvação. Então, existe um lugar para essas pessoas. E às vezes a gente acha que entregou a vida para Jesus, vem para a Freedom todo domingo e está tudo ok. Não está. Nós estamos buscando uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então não basta vir para a Freedom todo domingo. Você tem que buscar essa santificação. O próximo, é o último já? Quase o último. Meu Deus. Quem trabalha pela paz são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Se é de filho, então eu e você também precisamos. Quem trabalha pela paz é quem Deus vai chamar de seu filho. Pessoas que promovem a paz entre outras pessoas e também a paz com Deus. Promovem reconciliação. São pessoas que resolvem os conflitos. E como elas resolvem? Elas ouvem mesmo quando não concordam. Elas compreendem como o outro se sente. E agem com sabedoria, buscando resolver o problema. Escolhe ter paciência e lembra de Jesus e age com amor. Ela usa a palavra de Deus para lidar com os conflitos e apela para que a vontade de Deus seja feita. É assim que um pacificador age. É aquela pessoa que a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que ouvir. Já ouviu o pastor dizer que alguém ensinou para ele que tem que ouvir os dois lados, né? Porque às vezes a gente só ouve um e a gente já quer ser o justiceiro da causa. Então vamos ouvir os dois lados, ver o que é que está acontecendo. Mas depois a gente quer dar a nossa opinião, né? Assim que a gente é. Acho que você tem que fazer isso. Acho que você tem que fazer aquilo. Não é pacificador. Pacificador é saber qual é a opinião de Deus. Já teve casos, no Brasil, há muito tempo atrás, que, tipo, um esposo batia na mulher. E quando ela me disse... quem queria bater nele era eu. Eu dizia que ela vê se ele é macho, quem vai bater nele... Mas eu já era pastora. E eu não ia dizer para a mulher, bate nesse cachorro. Então eu tinha que ir lá. E eu tinha que ir lá falar com a mulher para ajudar ela a resolver o conflito. E eu disse, mas Deus, eu queria matar esse infeliz. E Deus disse, mas tu é minha filha. Aí eu disse, tá bom. Então eu fui lá pacificar a situação. Então eu tive que dizer o que Deus diz, não o que eu queria para aquela situação. E muitas vezes a gente deixa o que Deus diz e a gente quer dar a nossa opinião. É o nosso achômetro. É a nossa justiça própria. Não tem nada a ver com os filhos de Deus. Os filhos de Deus fazem a vontade de Deus. Olha, irmão, eu faria outra coisa. Mas a vontade de Deus é isso. Do mesmo jeito é com a nossa própria vida.
Às vezes a gente está indignado, quer fazer isso, aquilo, aí tem que... Mas eu sou filho de Deus. E o filho de Deus faz assim. E a gente vai lá e come o orgulho, e come a raiva, e come o choro, e faz a vontade de Deus. Então, esses são os pacificadores. 2 Coríntios 5,18 diz assim: Deus nos reconciliou com Ele e nos deu o ministério da reconciliação. É o nosso papel. É o nosso papel. Tem uma confusão, vai lá. Mas não é para botar mais lenha na fogueira. Vai lá porque você tem um ministério da reconciliação. Você é servo de reconciliação. Você está aqui para isso. Ok? Não para colocar lenha na fogueira, mas para trazer reconciliação entre as partes. Porque nós temos paz com Deus, como diz Romanos. Né? Então, para encerrar a parte para lhe ajudar, Tiago 3, 17 e 18 diz: mas a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente... Esqueci alguma palavra. Ela é primeiramente, depois pacífica, alva, limpa, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercem paz. Isso, para a gente ser um pacificador, o que a gente vai precisar não está em nós, porque a gente é pobre de espírito. Se lembra? Vem do alto. Vem de Deus. Então, é orar e dizer: Deus, me ajuda aqui. Me ajuda. E diz que essa capacitação ela é pacífica, moderada, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, se você pensa algo de alguém, fala a verdade. Não seja mentiroso. Olha, mas fala com amor. Fala com mansidão. Fala com paz. Fala com moderação. Mas seja verdadeiro. Então, ser um pacificador não é ser um hipócrita. É ser alguém verdadeiro. E, por último, os que sofrem perseguição, os perseguidos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, os que sofrem perseguição. Pedro, lá em 1 Pedro 3,14, ele diz: como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo. Não tenham medo de ninguém, nem fique preocupado. Então, é feliz a pessoa que sofre perseguição, não é porque está fazendo as coisas erradas, pelo contrário. É se você for perseguido porque você está fazendo a coisa certa, porque você está fazendo a vontade de Deus. Lá no 1 Pedro 4,14, ele diz: vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo. Porque isso quer dizer que o Espírito Santo veio sobre vocês. E se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso, ou por se meter na vida dos outros. Está na Bíblia? Tá. Está na mesma lista. Eu gosto das listas da Bíblia. Na mesma lista de ladrão e criminoso está os que se metem na vida dos outros. Os fofoqueiros. Então, ele diz: se você for perseguido, seja porque você ama Cristo e porque você faz a vontade de Deus. Mas não seja porque você está cometendo alguma coisa errada. Não seja porque você está fazendo mal para os outros. Às vezes, nós nos metemos em confusões e nós somos perseguidos, mas é porque nós fizemos mal para alguém. Não estou falando só de roubar, matar e se meter na vida dos outros. Mas, às vezes, nós causamos dano nos outros e isso se volta contra nós. Não tem nada a ver com o que ele está falando nesse texto. É os que sofrem por fazer a vontade de Deus. Aí essas pessoas deverão se alegrar. Acabou? Acabou o tempo, né? Já acabei. Nunca acredito, como é que o Luiz Hermínio diz? Nunca acredito no pregador quando ele diz que acabou. Não, mas estou acabando. Todos esses ensinos que Jesus ele deixou ali, que é interessante, foram as primeiras coisas que ele se importou
em ensinar para os seus seguidores, para os seus discípulos. Foi uma das primeiras coisas que ele quis que as pessoas aprendessem, até porque ele ia viver em comunidade. A igreja estava surgindo ali, isso é muito importante para a gente. Tem a ver com os relacionamentos uns com os outros e tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. E essa semana nós estávamos falando, eu e o pastor, e a gente percebe que a gente gasta mais tempo, os líderes, na igreja, tentando resolver conflitos pessoais do que pregando o evangelho para os perdidos. A gente, toda semana, e tem que resolver isso, e tem que resolver aquilo, e é problemas dentro de casa, e é problema no trabalho, e é problema interpessoal. E eu já tinha feito isso. A gente tem a receita, a gente tem a forma. Aqui é a fórmula da gente viver a verdadeira felicidade nos relacionamentos, tanto nosso uns com os outros, como o nosso relacionamento com Deus. Aqui está tudo, ele deixou detalhado de como que a gente precisa viver. Mas a gente sempre está esperando isso do outro. A gente sempre quer que o outro mude. A gente sempre diz que o problema é do outro. Mas e nós? Como nós estamos sendo? Como nós estamos vivendo a nossa vida, seja na igreja, seja no trabalho, seja na nossa casa, seja em qualquer lugar onde o Senhor nos levar? Como eu estou me comportando? Como eu estou reagindo ao mundo? Como eu estou reagindo às pessoas à minha volta? Será que eu estou fazendo a vontade de Jesus? Que não é somente uma obrigação, mas tem recompensas, não somente aqui, mas por toda a eternidade. É somente isso. E eu conversava com outras pessoas também sobre relacionamentos, e as pessoas, é muito difícil, né? Principalmente dentro de casa, homem, e eu... Não é difícil. A gente é quem complica. A gente faz ser difícil porque a gente espera muito dos outros. A gente quer uma perfeição do outro que eu não tenho. Que, na verdade, acho que eu nunca vou ter. Mas a gente não é capaz de ver o outro fazendo uma coisa errada, corrigir ele e dizer, ok, vai, mas não peca mais, né? A gente sempre quer vingança, julgamento. E eu também, muitas vezes, ajo assim. Mas Jesus me deu uma paulada. E eu digo, não dá para ser outra coisa? Aí depois eu vi, não, isso é preciosidade. Se eu busco uma felicidade verdadeira como cristão, como filho de Deus, essa é a minha receita de vida. Esse é o padrão do reino de Deus. Você pode notar que ele sempre coloca o reino de Deus. Porque em outras versões, na minha versão... eu entendo que Jesus estaria dizendo, no reino de Deus funciona assim. É assim no reino de Deus. Mas você quer o reino de Deus? Você quer que o reino de Deus venha para a terra? Você quer que o reino de Deus venha para a sua vida, para a sua casa? É assim que funciona o reino de Deus. Não é outro jeito. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, não é do jeito que eu acho. Nem que o governo é do jeito do reino de Deus. É do jeito do rei. E é engraçado que Jesus estava falando como rei. Mateus escreve Jesus como rei. Então aqui são os princípios do reino de Deus. Eu preciso me encaixar nisso. Senão, é tudo conversa fiada. É tudo cristianismo sem nada de Cristo. Se eu quero ser um cristão de verdade, isso aqui é a minha vida. Isso aqui é o meu comportamento. Isso é o que você tem que esperar de mim e eu tenho que esperar de você. Porque somos filhos. Se eu ainda não estou conseguindo, ok, vamos, me ajuda. Se você não está, ok, vamos, eu vou te ajudar. Porque nós somos uma família. Nós somos um corpo. Eu entendi uma frase, o meu direito é não ter direito algum. Às vezes eu estou cheia de direito. Eu quero meus direitos, que a Bíblia me diz que é direito. Mas aquela mulher adúltera, a lei, era o direito daquele lugar. E ela dizia que ela deveria morrer. E Jesus estava lá. Ele passou por cima da lei. Porque o direito do reino é diferente do direito da terra.
É diferente do direito dos homens. O direito do reino é divino. E aqui está a expressão da vida correta. É Cristo. Hoje é sobre Cristo. E eu acredito que Ele deixou isso. Essas informações, esse ensino para nós. Por causa do propósito que vem a seguir. Vamos ler o 5:13 e 5:14. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilha também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Ele disse isso porque ele tinha o propósito de que a gente fosse o sal da terra e a luz do mundo. Esse é o nosso chamado. Deus, Ele espera que a gente seja uma pessoa que as outras olhem e sintam o sabor de uma vida que é dedicada a Deus. Que elas perguntem, mas por que você não age assim? É porque eu sou dedicado a Deus. Eu vivo não os meus valores, eu vivo os valores do reino de Deus. A gente precisa dar esse sabor ao mundo que hoje está cada um no seu direito. A gente é a luz. E outra maneira de dizer que como a gente é a luz, é que a gente é responsável por revelar que Deus está agindo em nossas vidas. E que isso traga esperança às outras pessoas que estão na escuridão. É assim que as pessoas conhecerão Deus. É olhando para nós dizendo, poxa, fulano devia agir assim, mas olha, ela tem Deus no coração mesmo, porque ela não está agindo como humano. Ela está agindo como Deus age. Deus, Ele quer agir através das nossas dores, através das nossas dificuldades. Eu estou acabando um livro do pastor Bob. Deus está construindo a sua história. Que livro. Se tu não leu, vai... Que livro. Eu estou acabando querendo ler de novo. E ele diz que Deus, Ele é um autor, vou dizer só uma palhinha. Ele é um autor dramático. Porque Ele pega os dramas, deixa a nossa vida ter bastante dramas. Mas os dramas não são para nos destruir, mas são para que naquele drama a gente possa deixar a luz de Deus brilhar na nossa vida. Para que naquele drama Deus possa chegar e fazer do jeito dele. Aí ele fala as histórias da Bíblia, tudo lá que Deus faz isso através dos personagens da Bíblia que se deixam, né? Então, às vezes a gente está passando por tantas dificuldades e a gente só pensa que o mundo vai se acabar. Na verdade, é você que tem que se acabar para Deus aparecer. É você que tem que se render diante de Deus, para Deus trazer a solução. E isso ser um testemunho para quem está na mesma situação e não tem Deus. Então deixa a luz de Deus brilhar. Fica de pé, agora eu acabei. Deixa o Senhor brilhar na sua vida. Essa semana, medita de novo. Deus... A pastora Daniela falou algumas coisas. Agora fala comigo. Deixa o teu espírito falar aqui. Deixa eu ouvir a tua voz. Deixa eu medite nisso. Até que se torne realidade. Até que Deus, Ele seja tudo em nós. Tudo em todos. Vamos orar. Ore por você. E vou orar por mim. Às vezes nós estamos esperando que isso aconteça na vida das outras pessoas. Mas eu quero lhe dizer uma verdade. Jesus está esperando que isso aconteça na nossa vida. Então para de querer que isso aconteça na vida do outro. Só dá uma resposta boa para Jesus. Só faz Jesus feliz. E diz, Jesus, ok, o Senhor está esperando isso de mim. O Senhor é o maior exemplo que eu poderia ter. Olá, obrigado por nos acompanhar até aqui. Se essa mensagem abençoou você, compartilhe ela com outras pessoas para que eles também possam ser abençoados. E já aproveite e nos siga nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na Freedom Church.
Se você tiver algum pedido de oração, deixe nos comentários abaixo e nós estaremos orando por você. E se você mora na região de Washington, D.C., Maryland ou Virgínia, venha nos fazer uma visita. Será um grande prazer receber você na nossa família. Deus te abençoe.